Olá, tudo bem com vocês? Eu acho que o último vídeo que eu postei aqui no YouTube falando com vocês tem aproximadamente aí uns 5, 6 meses mais ou menos. Não me recordo muito bem. Mas hoje, dia 7 de fevereiro, completa 5 meses que eu estou morando aqui em São Paulo. E pra mim, eu acho que esse vai ser o assunto do vídeo, falar como foi essa minha mudança pra cá, porque eu decidi vir pra cá e como tá sendo morar aqui, né? Uma pessoa que está sozinha, sem família, acho que nenhum laço assim. Eu tenho até um amigo que mora aqui também em São Paulo, mas ele mora longe, a gente se viu 2 vezes esse tempo todo que eu tô aqui. Mas também tem um motivo por causa disso, que é o que eu quero falar com vocês neste vídeo. Então, senta aí, pega um cafezinho, pega um chá, pega um Nescau, pega alguma coisa e vamos conversar, bater um papo bem legal, que eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vai ser um vídeo muito interessante pra vocês. Vamos começar pela minha saída de Cabo Frio, né? Pra vocês que viram no último vídeo falando, eu morava em Cabo Frio e estou morando atualmente aqui em São Paulo. Eu decidi sair de Cabo Frio por 2 motivos, assim, principalmente. Um deles é porque eu não tava tendo muita renda lá em Cabo Frio, dentro da minha área. Eu tinha um cliente meu, que na verdade eu tava parecendo mais funcionário dele do que cliente, na verdade, né? Eu trabalhava para uma empresa, para uma agência de marketing, na qual eu ganhava valor muito abaixo do mercado, mas eu tô abrindo um jogo aqui legal com vocês mesmo. Eu acho que é bem interessante isso, porque talvez vocês possam estar passando por uma experiência parecida com a minha, e talvez essa é a chave que vocês precisavam para poder virar a mente de vocês, para poder virar a cabeça de vocês. Então vamos lá. Eu trabalhava como prestador de serviço para uma agência. Só que nessa agência, eu já atuo, né, como fotografia antes da pandemia um pouco, e com vídeo eu devo ter 2 anos mais ou menos, né? Profissionalmente, eu tenho um ano e pouquinho mais ou menos. E eu fui contratado para poder ser videomaker, editor e às vezes fazer foto também, fotógrafo, né? O valor, sendo o mais transparente possível aqui, que eu tô sendo para vocês, era o valor de R$ 1.400 que eu ganhava mensalmente. Inicialmente, antes desse valor, eu fazia para ele edições no valor de... Ó, tô muito aberto. Eu fazia para ele edições no valor de R$ 30, sendo que aí eu recebi uma proposta para trabalhar em Angra do Reis, como vocês sabem no último vídeo, não vou delongar muito essa parte. E depois que eu tinha indicado uma pessoa para ele, essa pessoa passou a cobrar R$ 50 para ele, e depois que eu voltei, não achava menos que justo de eu cobrar menos que isso se eu entregava não tão igual, mas até melhor também, dependendo do tipo da edição. Então eu voltei recebendo esse valor de R$ 50 e eu cobrava por produção ali pra ele também por fora. Esse valor de R$ 50 era apenas por edição de vídeo. É esse vídeo que a gente vê de marketing na internet, esses vídeos de perfis de médicos, de nutricionistas, dentistas, área de beleza, área de estética e por aí vai. E eu fazia essas edições de vídeo que eles mesmos mandavam pra mim, que grava ou a própria cliente deles. Era um B2B, né? Empresa que presta serviço pra outra empresa. Ou a cliente deles gravava o próprio vídeo e mandava pra eles, ou eles iam lá, gravavam o vídeo com a cliente com o celular e encaminhavam pra eles, quer dizer, e eles já tinham o vídeo, né? E mandavam pra mim poder editar. Sendo que qual é o contexto todo dessa história? No máximo ali que eu tinha de edições com eles que eu tive no mês, se eu não me engano, totalizou em R$ 1.500. Eu não vou saber agora fazer o cálculo aqui, mas eu acho que foram 14 vídeos, 15 vídeos por aí, que totalizaram ali em R$ 1.500. Então, aí a gente conversou e passa as coisas todas. No início do ano passado, ele me fez uma proposta de eu trabalhar para ele de forma fixa, né? Tipo assim, eu ganharia um valor fixo e eu prestaria também serviços para eles fixo. Eu poderia ter a opção de ter outros clientes e tudo mais, essas coisas todas, mas eu teria aquela segurança ali de um salário. Aí eu pensei, pô, legal, uma jogada interessante que pelo menos eu tenho uma previsibilidade de um valor ali específico, mesmo que inicialmente pareça ser baixo, mas pelo que eu entregava já pra ele não era muita coisa. Então a gente tinha combinado as edições de todos os vídeos e materiais que ele teria, eu iria fazer as edições, e também produções para a própria empresa, que seriam em torno aí de uns 5 vídeos mais ou menos mensais. Eu moro em Cabo Frio, então a gente chegou a um acordo também, que foi meio difícil ter esse acordo, de eu descer para o Rio, aos postos dele, para poder fazer essas gravações e tudo mais. Eu pagava no máximo ali o Uber, que era da rodoviária até o espaço, e da rodoviária para minha casa. Agora a locomoção ali do ônibus, né, de viagem, Cabo Frio, Rio, ficava ao custo dele. Enfim, o que aconteceu com isso tudo? Chegou a um ponto que eu tava extremamente sobrecarregado demais. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre procurei me aperfeiçoar, aprimorar tudo que eu sei, tudo que eu tenho de conhecimento, porque eu sempre gostei de entregar o melhor para os meus clientes. Não, tanto que se vocês perceberem aqui, eu raramente posto conteúdo pra mim, mas eu faço muito trabalho.
Porque eu sempre priorizei mais o cliente, sempre priorizei, tipo, entregar o melhor que eu posso, absorvo conhecimento, compro cursos, melhor equipamentos. Eu tô aqui com equipamentos muito diferentes, se vocês perceberem, eu acho que dá pra perceber que a qualidade do último vídeo pra esse vídeo já melhorou 1000 vezes. Eu tô com um Snute que eu comprei ali que imita uma janela, a minha janela tá fechada. Enfim, então eu tô sempre evoluindo, seja em questões de periféricos quanto em questões de conhecimento. E chegou um ponto que eu tava extremamente sobrecarregado, eu tava editando, eu cheguei ao mês a editar 40 vídeos no mês inteiro pra eles, fora 8 produções que eu fiz pra eles, e o valor permaneceu o mesmo. Só que eu sempre fiquei com aquele negócio assim, tipo, ai, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei se eu vou conversar, se eu conversar ele pode me tirar, e eu só tenho isso de salário. Quando eu morava em Cabo Frio, eu não precisava pagar aluguel, eu morava junto com uma amiga minha, teve um acordo que a gente fez, eu ajudava mais com os custos de casa, agora aluguel eu não pagava. Aí acabou que eu fiquei muito nesse negócio de, se eu falar talvez eu possa perder essa oportunidade, não sei o quê. E eu tinha muito na minha cabeça, eu me doava não como se eu fosse um produtor de audiovisual, um fotógrafo, um gestor. Eu me doava como se eu fosse um sócio mesmo da pessoa. E eu me sentia isso. Não na necessidade de tipo assim, nossa, pô, eu vou entrar como sociedade, vai ser divisão de lucros, essas coisas todas. Não, mas eu dava ideias, eu já fiz reuniões que a gente começou, acho que foi 8 horas da noite, a gente foi acabar 4 horas da manhã. A gente inteiro nessa reunião, trocando ideias, trocando histórias de cliente, como a gente poderia melhorar cliente X, cliente Y, que não sei o quê. E eu sempre dei ideias, eu sempre instruí e ensinei ele como fazer as coisas também por parte dele sozinho. Só que nada foi visto de um bom presságio, né? Acabou que, resumindo aqui a história muito rápida, eu cheguei a ter um desentendimento com ele em relação a isso, né? Ele virou e tinha falado pra mim que ele não tava sentindo que eu tava entregando bem os trabalhos. Eu virei e falei, cara, eu não consigo entregar bem os trabalhos, até porque o valor também precisa pegar outras coisas por fora e fica, né, complicado. Eu tenho uma sustentabilidade, uma previsibilidade, uma demanda que eu tô tendo aqui pra poder entregar. Eu até falei assim, eu não consigo nem destinar a edição pra outra pessoa, porque o valor que já me paga já é muito baixo pra mim poder passar pra outra pessoa, pra que eu pudesse pegar projetos maiores, né? Enfim, aí resumindo, eu saí do projeto, né? Eu fui convidado a me retirar do projeto. Só que eu nem fui convidado, na verdade. Ele só virou e falou assim, olha, esse mês a gente não continua porque eu tô vendo aqui como é que vai ser a questão da... virou uma loucura, na verdade. Ele falou pra mim não continuar no mês lá, que ele tava vendo como é que seria a questão, acho que não sei depois de que eu abordei ele em relação a isso. Aí depois ele virou e me fez uma proposta de seria R$2.000, só que eu falei assim, tá, mas vamos delimitar as coisas. Porque o problema que a gente teve em relação ao serviço anterior foi porque eu não dei limite. Eu achei que seria realmente o que eu já fazia quando eu era pago por serviço, mas não, a questão triplicou, quadriplicou. Então vamos delimitar, vai ser 20 vídeos que eu vou poder entregar pra vocês editados e mais as 5 produções. Então, tipo assim, ainda estava muito abaixo do mercado, porque se fosse R$2.000 e eu estivesse cobrando por 20 vídeos, seria equivalente a R$100 por vídeo. Então eu estaria dando as produções de vídeo pra ele totalmente gratuito. Então, tipo, ele aceitou, eu aceitei, eu falei assim, porra, mais R$600, então tá bom, dá pelo menos aí pra mim ter uma previsibilidade maior, e agora eu tendo esse limite de produções e edições, eu consigo ter mais espaço, mais uma lacuna pra poder inserir mais serviços pra mim, né? Só que não. Aí ele falou, tá, vamos segurar esse mês aqui, que no mês que vem eu falo com você. Você falou? Nem eu. Isso era, acho que era junho ou julho, mais ou menos. Aí mês seguinte seria agosto. Quando eu vi que agosto ele não falou nada comigo, eu comecei a me divulgar e procurar oportunidades. Agora entra a história de como vim para São Paulo. Eu pensei assim, eu já tinha, quando eu morava em Belo Horizonte, eu recebi uma proposta de vir para São Paulo para poder fazer produções. E eu sempre, antes de morar em Belo Horizonte, eu sempre achei que São Paulo seria aonde eu conseguiria expandir e crescer profissionalmente dentro da minha carreira. Pode ser preconceito da minha parte, pode ser uma fé e uma crença muito grande em apenas uma cidade, por ela ser uma cidade, mas era o que eu tinha na minha cabeça. Eu acho que a gente tem uma intuição e quando a gente confia muito nessa intuição, acho que parece que as coisas dão certo, né? Pelo menos é o que eu acho. Então eu tive essa proposta quando eu morava em Belo Horizonte, acabou que a mulher demorava muito pra me responder, muito mesmo. Eu mandava mensagem pra ela, não respondia 4, 5 dias depois. Aí eu cheguei a comprar a passagem de Belo Horizonte de São Paulo pra poder fazer esse projeto, era só esse projeto, mas aí eu viraria meio que fixo dela, era o valor de R$3.000, e então eu pensei que, porra, com esse dinheiro eu consigo depois me mudar pra São Paulo, sabe? Eu não preciso ficar indo e vindo pra São Paulo, eu me mudo pra São Paulo, pego algum Airbnb, pego alguma coisa, pego, sei lá, esses quartos que tem de faculdade, né, de estudante, tal, repúblicas, e eu me mudo pra São Paulo. Meu objetivo sempre foi sair de onde eu estava pra poder vir pra São Paulo. Acabou que a mulher não me respondia, aí quando chegou na data anterior que eu teria que viajar pra vir pra São Paulo, eu ainda não tinha endereço, eu não tinha nada.
Eu só tinha só, tipo assim, o dia X, o valor que você vai receber R$ 600 pra poder fazer essa produção. Eu falei, pô, legal. Seria uma produção pra testar e depois eu ganharia o salário de R$ 3.000. E eu teria que vir 2 ou 3 vezes pra São Paulo, né? Aí eu falei, pô, legal. Só que aí quando chegou no dia seguinte, nada de mensagem. Aí quando chegou no dia, aí eu pensei no dia anterior, quer dizer, quando chegou no dia anterior, nada de mensagem. Aí eu pensei, eu não vou. Porque pode ser uma furada, pode ser um golpe, ou ela pode estar tão enrolada que quando chegar realmente lá, eu vou gastar dinheiro de passagem, locomoção, estadia, alimentação, e quando chegar lá, não existe nada. Eu vou tirar tudo do meu bolso e não vou receber nada em troca. Eu já tava idealizando pra tirar só uns R$ 200 de lucro, assim, desse projeto. Porque meu objetivo realmente era abrir o meu leque e fazer network pra me mudar pra cidade pra onde eu já queria realmente. Quando chegou no dia, ela me mandou mensagem. Oi, você já está aqui? Eu falei, não tô aí, porque ninguém me respondeu, ninguém me falou nada, não fizeram contrato, não fizeram nada. Eu não tenho garantia nenhuma de que realmente isso iria existir. Então eu acabei não indo. Aí ela parou de conversar. Primeiro ela falou, ai meu Deus, que assim, sei lá. Só que aí me ignorou, né? Eu posso ter cometido um erro, mas eu tava vindo muito na fé e na coragem, sabe? Então, voltando agora pro cenário atual, né? Aí, em agosto, não estava mais na Lycorp, então comecei a me divulgar e comecei a procurar qual possibilidade. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já vou me divulgar pra São Paulo, que é pra onde que eu quero ir, eu acho que é onde vai funcionar as coisas, eu acho que é onde meu mundo vai girar, e eu vou me divulgar pra São Paulo. Eu, procurando no Thread, na rede social Thread, comecei a postar muito sobre mim, eu tava me familiarizado demais com aquela rede social, hoje em dia até tô meio morto lá, mas eu vou voltar. Algumas publicações minhas tava até viralizando, eu até estranhei, isso nunca aconteceu, mas aí eu comecei a procurar e tal, aí eu achei uma pessoa que tava falando, procuro um videomaker que não sei o que pra gravar em São Paulo e tal, eu pago R$ 2.000. Tô sendo bem transparentizando aqui pra vocês. Pago R$ 2.000. Aí eu, pô, São Paulo, R$ 2.000, eu vou ficar meio apertada, mas eu fiquei muito assim. Eu lembro que eu falei com a minha amiga quando eu morava em São Paulo, que ficava assim, nossa, eu tenho certeza que se eu estiver em São Paulo não vai ser só R$ 2.000 que eu vou receber bem mais que isso, eu consigo me divulgar, porque eu já recebi diversas propostas estando em Cabo Frio, que era pra fazer serviço aqui em São Paulo, só que era ou pro mesmo dia ou pro dia seguinte, e não tinha como eu ter uma logística inteira de organização para mim sair de Cabo Frio e vir para São Paulo para poder fazer esse projeto, sabe? Então acabava que eu não conseguia pegar esses projetos. Então eu entrei em contato com a menina, a gente fez uma reunião, a gente foi e marcou, eu até menti, sendo bem transparente aqui, eu menti, eu falei que eu já morava em São Paulo, e eu lembro até que eu virei e falei assim, ela perguntou onde você mora, que eu não sei o quê, e eu tinha uma amiga minha que eu conheci, que ela falou assim, ai cara, você vem, qualquer coisa, você fica aqui em casa, que não sei o quê, e ela mora no Capão Redondo. E eu não conhecia, né, agora eu conheço. Aí ela falou assim, você mora onde? Você falou, mora no Capão Redondo. Ela falou, nossa, é aqui perto de casa, que não sei o quê, perto do depósito lá, né, no caso. Aí eu, isso, é super perto. Aí eu, sabia onde era? Não sabia. Depois eu descobri que o depósito é em Santa Amaro. Aí acabou que a gente fez a reunião e tudo mais. Isso era dia 20 ou 22, mais ou menos. Aí ela virou e falou assim, você pode começar agora na segunda-feira, dia 25? Aí, de setembro. Não, de agosto. Aí eu falei, olha, não vou conseguir, porque eu tô num projeto aqui em Cabo Frio e esse projeto acaba agora no início de mês de setembro. Mentira, né? Eu não tinha nenhuma organização. Eu tinha que me planejar, organizar como eu iria achar um espaço pra mim ficar aqui em São Paulo. Entre inúmeras situações. Foi isso que aconteceu. Aí ela falou assim, não tem problema não. Então, segunda-feira, dia 7, a gente já tem um evento e você consegue fazer? Eu falei, consigo. Dia 7 eu já volto pra casa e tudo mais e eu consigo fazer esse evento aí. Aí ela, tá bom então. Aí eu fui, arrumei minhas coisas, arrumei o que era principal meu, uma quantidade... Não, primeiro de tudo. Eu tava vindo pra São Paulo, o ano passado, eu vi umas 3 ou 4 vezes seguidas, próximas assim, e eu ficava no Airbnb, que é esse que eu estou aqui. E eu cheguei a conversar com esse senhor e tal, eu falei assim, olha, o Airbnb aqui eu alugo esse quarto, né, e a casa ele mora também aqui. Aí eu cheguei a falar com ele, olha, se eu tivesse que vir pra São Paulo e tudo mais, pra mim poder procurar um espaço, eu conseguiria ficar pelo menos um mês aqui, até eu conseguir achar algum aluguel, porque... é mais fácil de eu achar algum lugar estando morando na cidade, porque eu consigo visitar e tudo mais com mais facilidade do que só me comunicar por telefone. Ele falou, tá, não tem problema não. Aí eu entrei em contato com ele e falei assim, olha, apareceu essa oportunidade e tal, eu preciso ir pra São Paulo, quanto que você me cobra pra mim poder tá aí, que não sei o que, essas coisas todas. Aí a gente chegou no resultado que, tipo, gente, sem mentira. Eu acho que o universo, ele... mesmo não tendo situação, ele conspirou para estar ao meu favor. Eu não tinha dinheiro nenhum, porque eu já tava mais de um mês sem receber o único salário que eu tinha, né? Eu não tinha previsibilidade mais nenhuma. Então eu conversei aqui com o rapaz, olha, eu vou tentar arrumar... Ele me cobrou R$ 1.100 pra mim vir pra cá. Aí eu falei, olha, eu vou tentar arrumar esse dinheiro emprestado, porque não tem agora. A minha influente, ela só paga tudo dia 15, que não sei o que lá. Então ele falou assim, olha, me paga depois que você receber. Aí eu fiquei assim, gente, aonde isso? O rapaz me conheceu, acho que 4 vindas que eu vim pra cá. E como que ele ia me confiar nisso? Eu tenho muito esse negócio também que, tipo, eu sou uma pessoa muito boa, sabe? Eu tento ajudar as pessoas, eu tento me importar com as pessoas.
E eu sempre fui uma pessoa muito boa, né? E eu acho que o universo ele conspira também a ligar pessoas boas a outras pessoas boas também. Né, eu posso estar errado, mas eu acredito muito nisso. Aí eu pensei, agora eu preciso arrumar pelo menos um dia pra mim poder comer até eu receber. Já que é dia 7, ela vai me pagar dia 15, até dia 15 aí eu preciso de algum dinheiro pra poder comer. Aí eu conversei com a minha mãe. Aí minha mãe foi e me arrumou R$ 1.000 emprestado. Aí eu até fico zoando pra algumas pessoas que são próximas a mim, que eu falo, eu vim pra São Paulo com R$ 1.000 em um sonho. E foi literalmente isso. E falar pra vocês, desde que eu cheguei em São Paulo, eu não fiquei parado. Não só essa cliente, ela ainda continua comigo até hoje. Eu fiz 5 meses agora, dia 7 de fevereiro, em São Paulo. Eu tenho 5 meses aqui, ela continua comigo até hoje, a gente continua produzindo, a gente continua trabalhando. E o mais legal, ela me abriu portas muito interessantes, porque eu tive em lugares de pessoas e que eu nunca me imaginei estar. Por exemplo, sendo muito aberta aqui, junto a ela, eu tive na festa da filha da Eliana, apresentadora de TV, eu tive no lançamento da marca da Camila Pudim, eu tive no Big Brother 2 vezes, não, eu tive na Globo uma vez com ela no Projac, e tive outra vez no Projac, só que pro Big Brother, eu tive no aniversário da filha de 10 anos da Débora Seco, no Rio de Janeiro mesmo, mais o que? Eu tive no aniversário da filha do Rick Bonadio, aquele produtor musical. Nossa, muita gente importante que eu vim através dela. E o mais legal é que aquilo que eu tinha a maior crença da minha vida, que se eu estivesse em São Paulo eu conseguiria fazer mais dinheiro, e eu fiz mais dinheiro. Eu acho que o meu único mês mais fraquinho assim, que eu recebi realmente R$ 3.000, 3.200 mais ou menos, eu acho que foi o mês de novembro ou outubro. Eu acho que foi o mês de outubro, na verdade. Pra não ser, pra não mentir. No mês de setembro mesmo que eu cheguei, eu fiz, eu acho que 4.000. No mês de outubro eu fiz uns 3 e pouquinho. No mês de novembro eu já fiz 5.000. No mês de dezembro eu fiz, eu acho que em torno aí de 7 e pouco. E no mês de janeiro eu bati, eu acho que foram R$ 17.800. Tipo, eu peguei um valor que eu não imaginava nunca que em tão pouco tempo, pouquíssimo tempo, eu conseguiria receber através do meu próprio trabalho. Porque eu tava tão desacreditado e tão menosprezado pelas outras pessoas que passaram pela minha vida, né? Algumas delas, não só amizades, mas como profissionais, que eu tive aquela síndrome, né? Eu não sei se é síndrome do impostor, mas aquela síndrome de achar que você não é o suficiente para aquilo, mesmo eu vendo resultados. Eu tenho pessoas que comentam sobre meus resultados, sobre meus trabalhos, elogiam, se inspiram em mim. Eu já tenho direct de pessoas que falam que me tem como inspiração, que me acham incrível e tudo mais do meu trabalho. E às vezes até eu mesmo, quando eu paro assim e olho o trabalho que eu produzi, eu fico assim, gente, isso tá lindo, tá muito lindo. Esse último vídeo que eu postei no YouTube agora, que foi mais o meu projeto social mesmo, que eu ainda continuo fazendo, eu amo isso, eu acho que é muito importante fazer projetos autorais. Foi a coisa mais linda que eu já construí em toda a minha vida, assim, sabe? E o que eu mais adorei disso tudo porque foi pra mim. Eu nunca consegui fazer algo tão bom assim pra mim, porque eu sempre me deixava de lado. Eu tenho muito esse problema que a gente tá tratando na terapia, né? Mas eu sempre me deixava de lado, tipo assim, depois eu faço. Ou quando fazer pra mim, fazer uma coisa muito boba, rapidinho, assim, só pra mim poder ter. Só que, tipo, eu me dou tanto pro meus clientes, porque eu também não posso me doar pra mim. Eu sou o meu próprio cliente, sabe? Até porque a minha imagem vai ser o que vai trazer novos clientes potenciais pra mim, com qualidades, com alto ticket e por aí vai. Então eu fiz esse projeto, que foi a coisa mais linda, e essa experiência, estar vivendo aqui em São Paulo, tendo diversas experiências, recebendo valores que eu nunca imaginei receber, eu acho que foi incrível. E tudo isso foi porque eu tive fé e crença em mim mesmo, e eu acreditei muito que o universo ali iria conspirar ao meu favor, porque já estava conspirando. Então eu precisava não ter medo. O medo de tentar era o que me impediu a todo momento de vir e fazer. Eu já tive umas 4 ou 5 oportunidades para vir em São Paulo, e eu sempre tive medo, porque eu não tinha ninguém, eu não saberia andar aqui, que não sei o que, medo de não dar certo, essas coisas todas. Então, junto à terapia, eu me calcei, eu também me assegurei de que, mesmo que eu viesse pra cá e não desse certo, eu poderia ter pra onde eu voltar, que eu voltaria pra Cabo Frio, e eu tinha me assegurado disso. Mas eu acho que, tipo assim, tem até essa música, né, que hoje em dia tá muito famosa aqui, Só Quem Se Arrisca Merece Viver Extraordinário, e realmente é um fato. Se você não se arriscar, se você não deixar o medo de lado, você vai ficar no mesmo lugar. E o mesmo lugar, ele pode parecer confortável, mas ele é doloroso demais. Porque só você sabe, todas as noites que você deita na cama, o quanto você queria que fosse diferente. Só que pra ser diferente, você precisa fazer diferente. E eu acho que foi essa chave que precisou virar na minha cabeça pra hoje eu tá vivendo essa experiência aqui. Pode ser que... e tem um problema muito grande na nossa área, né? A área do social media, a área
videomaker, do filmmaker, do editor de vídeo, é a nossa área que trabalha prestando algum tipo de serviço. Se você não trabalha para alguma agência fixa e tá recebendo ali seu salário fixo, você não tem uma previsibilidade, né? A não ser que você crie ali cliente recorrente, que é uma estratégia que eu tô construindo agora. Mas você não tem uma previsibilidade. Então, pode ser que mês você vai receber 10 mil, pode ser que mês você vai receber 2 mil. Então, se você não souber administrar esse valor alto que você recebeu, você, pro mês seguinte, você pode passar algum aperto. Então, é uma das coisas que eu também tive que aprender, né? Aprendi sobre isso, aprendi sobre o CNPJ, né? Que não é uma coisa fácil. Eu já paguei trocentas multas, já tive que pagar contado 2 vezes pra poder rever as multas que eu esqueci de pagar, né? Vamos começar por aí, porque não é um costume que eu tenho. E olha que eu tenho CNPJ desde 2016, só que eu nunca paguei. Então a multa que eu tô pagando é desde 2016, né? Sobre os 10 lá que eu não fui pagando até hoje. Se regularize, crie seu CNPJ, porque tem uns clientes que eu precisei fechar com nota fiscal. Então eu acho que isso é muito importante também, principalmente quando você presta serviço pra uma outra empresa, que a outra empresa precisa debitar do seu imposto, então ela vai pedir a nota fiscal pra poder gerar ali, né? O débito do gasto, né? Então é isso, eu acho que vire a chave, confie, forre seu terreno pra saber se tudo der errado, você pode voltar, mas a gente sempre espera que não dê errado, e o nosso pensamento sempre que tem que ser pra não vai dar errado, vai dar certo, e eu vou viver o extraordinário. Porque se você não tentar, a sua vida vai continuar a mesma.